Manaus Ambiental. Segundo os moradores, a empresa até hoje não conseguiu resolver o problema da pressão, então a água não chega à casa dos moradores. A água não chega, mas a conta essa religiosamente chega todo mês e eles estão indignados, porque além de não ter pressão para a subida d'água, as contas estão chegando por algo que a concessionária não está prestando, que é o serviço e o fornecimento de água contínua. Além disso, os moradores vão fazer a denúncia. Estão desaparecendo hidrômetros e lacres e eles estão dizendo que tudo com a conivência da concessionária Manaus Ambiental. Nós pedimos o apoio da Arsan, do Caresto, que vocês já sabem que é um grande exemplo de servidor público, e fomos até a Rua Quartzo, fomos até o Nova Floresta para tentar resolver mais um caso. A reportagem é do Oliver Castro. Moradores da Rua Quartzo, no Nova Floresta, reclamam do serviço de abastecimento de água no bairro. Segundo eles, até agora, a concessionária Manaus Ambiental não conseguiu resolver o problema de pressão para a água chegar aos reservatórios das residências. O abastecimento de água é devagar. A água só sobe meia-noite para as caixas e de vez em quando, essa hora pode ligar a torneira que às vezes nem tem água e não tem pressão. Meia-noite, 1h da manhã que vai subir para sua caixa. E isso aí não é toda vez não. Mesmo com o funcionamento do Proama, muitos bairros da capital ainda sofrem com a falta do líquido precioso. Outra situação incômoda para os moradores do Nova Floresta consiste nas cobranças indevidas. Eu tinha um lanche, né? E aí, só que tá inativo há muito tempo, já há mais de 2 anos. E eles vieram colocar agora a água e colocaram como se tivesse um ponto comercial. Que na residência, um residencial, colocaram um residencial e um comercial. E eu tive que pagar por esses 2 pontos, 2 ligações de água, residencial e comercial. Esse mês a tua conta deu 200. Será que tu é doido? No outro mês tu vai querer que dê 200, tu vai economizar para dar menos, aí vem 250. Essa é a loucura desse pessoal. Eu não sei como eles fazem essa medição deles. Cobrança abusiva? Cobrança abusiva, com certeza. Ainda, segundo os moradores, há vários anos, vândalos e até mesmo funcionários da concessionária de água retiraram os hidrômetros e lacres. E só agora foram multados e estão sendo obrigados a pagar pelo equipamento. Colocaram o hidrômetro lá na calçada, lá fora. Eu não estava em casa, quando eu cheguei ele já tinha instalado, já estava tudo instalado. Eu disse para ele, meu filho, não era nem para você ter colocado isso, que eu tenho meu hidrômetro aqui, antigo. Ele disse, não, esse aí não serve mais. Já para nós pagarmos um outro novo, tá entendendo? Naquela época foram todos roubados, porque o hidrômetro ele tem um valor de um cobre, então os galerosos, as pessoas, né, desocupadas, passam nas ruas e tiram. Agora, por que tira? Porque não tinha água. Não tinha água, então ninguém ia ficar protegendo uma coisa que ninguém nem viu. Quando todos sumiram e foram feitos BO também. E eles alegam isso aí, que a gente tem que pagar esse contador que sumiu há quase 15 anos, uma média de 15 a 20 anos atrás. Pois é, que eles têm uma vergonha na cara para estar cobrando a gente uma coisa que a gente não e botar vigia nos contadores por lá não levar outra vez e eles vinham cobrar da gente. Atendendo à solicitação do programa Exija Seus Direitos, o chefe de departamento da Arsan veio até o bairro Nova Floresta para ouvir pessoalmente a reclamação dos moradores. Seu Caresto, qual as principais irregularidades detectadas aqui? Olha, para minha surpresa aqui não é mais falta de água. Isso já é um ponto positivo. Apesar de algumas pessoas dizerem que aqui a água não é, que falta, mas depois que entrou o Proama, isso aqui melhorou quase 100%. Se tem algumas coisas pontuais, ainda pode ser corrigida. Mas, pelo que eu senti, não estão reclamando de água. Estão reclamando de fatura e de algumas penalidades que a Manaus Ambiental aplicou neles sobre a retirada de hidrômetro. Que isso é um erro, que isso eu vou verificar junto da Manaus Ambiental e vou tentar relaxar essas multas, eles vão pagar apenas o consumo. Tá? E vou verificar também, junto com a Manaus Ambiental, se eles fizeram orientação depois que a Nova Floresta foi regularizado o abastecimento de água. Porque não é possível e nem aceitável que a Manaus Ambiental venha aqui, depois que está com água
em abundância, coloca o hidrômetro, não explica para as pessoas como tem que se pagar, não tem como utilizar essa água e depois vem querer penalizar as pessoas baseado em fatos que não são reais. O engenheiro da Arsan se comprometeu em resolver o caso dos consumidores do bairro Nova Floresta nos próximos dias. Eu espero até quarta-feira que vem. Olha, eu queria mais uma vez cumprimentar esse exemplo de homem público, de prestador de serviço público, que é o Jorge Carisma. O Rambo me contava que ele vai sofrer agora uma pequena intervenção cirúrgica. Nós vamos torcer para que ele se restabeleça logo, porque a cidade de Manaus, os consumidores manauaras, precisam deste homem que aí está. Vocês não têm noção do que ele faz, muitas vezes sozinho, para garantir os direitos das pessoas simples e humildes, como as da Rua Quartzo, no Nova Floresta. Isso é só um exemplo que nós estamos dando. E ele sempre está disponível. Sempre faz questão de nos acompanhar. Sempre faz questão de se posicionar em favor dos consumidores. Claro que ele não inventa direitos. Nós também não podemos inventar direitos. O que nós temos que seguir são as regras e as leis. E vocês viram que pelo depoimento dele, existe uma série de irregularidades também que estão sendo cometidas pela concessionária Manaus Ambiental, dessa vez no Nova Floresta. Aliás, é mais uma situação para a gente ilustrar o péssimo serviço da concessionária Manaus Ambiental na cidade de Manaus. Agora, se o consumidor não reclama, se o consumidor não vai atrás dos seus direitos, se o consumidor não questiona, se ele vai lá, somente paga os 300, os 336, os 420, os 500 reais, o que ele vai fazer? Vai continuar engordando os cofres de uma empresa que não faz o seu dever de casa, que não faz aquilo que foi contratada para fazer, que não honra o seu contrato, que não honra o poder público, que não honra a lei, que não honra os consumidores. Por isso que as pessoas precisam entender e conhecer os seus direitos. É somente conhecendo os seus direitos que o cidadão vai passar a exercer na plenitude aquilo que as leis lhe garantem. E nós estamos aqui para garantir a você não apenas o acesso à informação, que nós fazemos questão de dizer quais são os seus direitos, mas também de nos posicionar ao lado de pessoas coerentes, honradas, decentes, que querem o melhor para a cidade de Manaus, como é o Carisma. Então, obrigado a ele, ele vai fazer esse levantamento. Quero agradecer os moradores da Rua Quartzo, agradecer o Nova Floresta e dizer que nós vamos continuar nessa trincheira. Quando a situação é boa, a nossa coerência nos remete a elogiar. Quando a situação é ruim, nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar, mesmo porque essas pessoas não estão pedindo favor. Elas estão adquirindo a prestação de um serviço e estão pagando por isso. Agora, uma relação de consumo justa e séria, você tem que pagar aquilo que você está contratando, nem mais e nem menos. E não era esse o caso desses moradores. Meus amigos, o Brasil está vivendo um momento muito conturbado, muito complicado. Ontem nós aprovamos por 433 votos a favor e um contra. Eu não sei quem é que é essa ovelha desgarrada. Um contra 433. Nós aprovamos ontem a formação da comissão do impeachment da presidente Dilma. O impeachment é algo que vinha sendo discutido há muito tempo em Brasília, nos estados, nos municípios, nas instituições de classe, nas entidades, nos sindicatos, enfim, no Brasil inteiro. Agora a Câmara adotou essa posição, adotou essa postura. Eu acho que daqui a 45 dias, mais ou menos, esse processo da comissão especial, o relatório da comissão especial, vai a plenário para que os deputados possam se manifestar. Eu queria pedir a você que acompanhe as redes sociais, que preste muita atenção no que muita gente mal intencionada vem fazendo.
As redes sociais estão aí como um instrumento de interação das pessoas. E alguns canalhas se aproveitam disso para divulgar falsos posicionamentos, para divulgar mentiras, para dizer que fulano é a favor, que ciclano é contra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a 45 dias, mais ou menos, quando o processo de impeachment for para o plenário da Câmara, o deputado vai ter que chegar no microfone e dizer: sou a favor ou sou contra. Ele não vai apertar um botão e vai se esconder no anonimato, não. Ele vai declarar o voto dele. Então, quando o momento chegar, alguns imbecis que continuam plantando mentiras na internet vão ser desmascarados. Porque hoje eu recebi aqui que eu sou contra, a Conceição é contra, a Vanessa é contra, o Silas é contra, o Átila é contra, todo mundo é contra. Mas quando foi que eu dei uma declaração que eu sou contra o impeachment? Quando foi que eu dei ou a Conceição, ou o Silas, ou o Átila? Então essas pessoas usam a rede social para fazer o mal. Não acredite em tudo que você vê postado na rede social, principalmente no ano de eleição. Porque tem muito oportunista nesse momento, disseminando mentiras, pregando discórdia e fazendo tudo aquilo que um ser humano decente não deveria fazer. Então vocês vão ter conhecimento, no máximo daqui a 45 dias, do que vai acontecer com o Brasil. Eu ontem defendi que o meu partido saia do governo. Eu defendi ontem na reunião interna do meu partido. Nós não podemos cruzar os braços diante do que nós estamos assistindo. O Brasil está engessado. O governo tinha uma bala só. Uma bala. A chamada bala de prata. E o que o governo fez? Pegou a bala de prata e atirou no próprio pé. Foi isso que o governo fez. Aí foi a pá de cal. Não dá mais para a gente continuar nessa maneira. O Brasil está parado. O desemprego está batendo a nossa porta. 2 milhões de pessoas desempregadas. Não temos mais investimento. Os empresários não sabem mais o que fazer. Ninguém mais compra, ninguém mais vende. Quem vendeu hoje não recebe. Há uma crise econômica e política no nosso país. Então, eu defendi ontem e vou continuar sempre defendendo que nós tenhamos a real sensibilidade para saber traduzir o que espera a população brasileira. Nós somos empregados do povo brasileiro. E ao povo brasileiro é que nós devemos dar as respostas no momento exato. Vamos ver um quadro hoje, que é um quadro especial que nós fazemos todas as sextas-feiras, que é o nosso quadro A Hora da Esperança. Hoje nós vamos conhecer a história difícil de uma mulher do interior. Ela teve que sair de Itacoatiara por orientação médica. O médico disse: olha, você tem um problema muito sério de respiração. Você precisa sair de Itacoatiara, procure um lugar melhor onde você possa ter um ar mais puro para você respirar. Ela foi para o interior de Maués, uma comunidade chamada Bom Jesus. Mora lá com o esposo, plantam diversas coisas na roça, mas sobrevivem especificamente da cultura do Guaraná. O curioso é que a Ronilda, que tem problema respiratório, ela precisa carregar o inalador dela aonde ela vá. Aonde ela vá. E para melhorar a vida dela, ela mandou uma carta para a gente. E na carta ela faz um pedido para que ela possa melhorar a qualidade de vida dela. Hora da Esperança, a reportagem do Oliver Castro. Filha de agricultores, Ronilda segue os passos dos pais, vivendo na roça. Você pode comer um peixe quase vivo, né? Bem com peixinho do lago lá, e os peixes ainda estão assim, pulando ainda no fogo onde você está assando. Você vai pro mato, você traz o tucumã para você comer. Em locais de mata fechada como essa, é que a Ronilda se sente em casa. Além de contato com a natureza,
é um alívio. Com certeza, é uma paz de espírito, uma coisa boa, respirar natural. E eu me sinto bem. Respirar puro. Respirar puro. Ronilda Miranda Pereira, 45 anos, é natural de Itacoatiara. Há 6 meses, trocou a agitação da capital Manaus pela tranquilidade do interior.